E o pau cantou na casa de Noca. Tudo começou quando o ex-condenado convidou Gleisi Hoffmann para assumir o ministério no seu governo. Gleisi Hoffmann sempre foi a ala mais radical do PT. E ela hoje vai fazer a ligação entre o governo e o Congresso Nacional. Mas o problema não foi esse. O problema foi que quando ela saiu da presidência do PT e deixou a coisa vaga, o Lula indicou Edinho Silva para ficar no seu cargo. Gleisi Hoffmann bateu o pé e disse: não, aqui não. Aqui vai ficar quem eu quero. Ela de bate-pronto já armou uma reunião em sua casa, convidou o presidente Lula e descascou Edinho Silva. Ela sabe que o presidente do PT tem as chaves do cofre do PT. E isso para ela é muito importante. Ela precisa colocar alguém da sua confiança na presidência do partido. Daniela Lima, como não podia ser diferente, já partiu em defesa do governo e detonou Gleisi Hoffmann. Gleisi assume a articulação política do governo, ou seja, esse papel que a Leilani estava dizendo que ela vai ter que desempenhar, de falar com a centro-direita, com o centrão, muitas vezes com a direita, para tentar fazer as pautas do governo Lula deslancharem em 6 meses. Ela assume a articulação política do governo sem conseguir pacificar o próprio PT. E deixando, gente, como cena de saída, digamos assim, dela da presidência do partido, uma discussão daquelas e na frente do Lula. Para você que chegou aqui agora, é importante entender que houve uma reunião, tá? Na antevéspera da posse da Gleisi, marcada para hoje, às 15 horas, na casa dela, para o qual Lula foi convidado e compareceu. Essa reunião era para pacificar a transição de comando no PT. Por assumir um cargo no governo, pelo regimento, Gleisi Hoffmann é obrigada a deixar a presidência do partido. Tem um candidato interino, um presidente interino, o senador Humberto Costa, do PT do Nordeste, inclusive. Mas haverá nova eleição. E aí é importante você ter em mente uma coisa. Sempre foi colocado, e está há meses sendo dito na imprensa, que o Lula tem um nome de estilo sereno e que já tem vasos comunicantes com o centro. Chama-se Edinho Silva, ex-ministro e ex-prefeito de Araraquara. Este nome foi bombardeado diante de Lula pelos aliados da Gleisi. A reunião foi uma lavação de roupa suja. Motivo deste grupo que não quer Edinho Silva. Olha só o que eles dizem, falando aqui diretamente para vocês. Vou mostrar a conversa desse grupo, ela é uma conversa meio semiótica. Olha, o Edinho chegou costurando por cima, o Edinho não falou com quem já estava no poder, não conseguiu construir com esse pessoal que carregou o partido nas costas nos últimos anos, etc, etc, etc. Em tese, a nomeação da Gleisi tinha 2 objetivos: contemplar uma aliada que sempre foi muito leal ao Lula, pessoa física, e 2, acalmar o grupo dela no PT. Olha, tá aqui, vocês estão contemplados, para que o Edinho, vencendo a eleição, pudesse trazer o time dele, como é de se esperar, ou não. Nesse caso, não. O pessoal, o grupo que apoia o Edinho, entre eles petistas assim de monta muito alta, voltamos aqui para a aberta, se a gente quiser mostrar os personagens envolvidos aqui atrás, o grupo que apoia o Edinho tem uma visão bem pragmática do que está acontecendo. Saiu a Gleisi, mas o time que está há anos controlando o caixa do PT, que está controlando verba partidária, que distribuiu dinheiro nas últimas eleições, esse grupo não está a fim de sair. Esse grupo se tornou um grupo poderoso e tem, sob seu mando, uma espécie de mapa de onde o partido apostou e onde ele não apostou nos últimos anos. E é isso que está sob disputa agora. Aí você pensa, nossa, que perda de tempo ficar falando sobre presidência do PT. Não. Sabe o que virou isso, essa contenda? Um presentão para a oposição. A oposição está fazendo uma pergunta muito simples. Como é
que alguém que não consegue pacificar o próprio partido que comandou por anos, não consegue fazer uma transição serena, vai sentar aqui para negociar com quem ela pensa absolutamente diferente. Sem perceber, a autofagia do PT está fazendo uma vítima muito clara, o governo Lula. Vamos ver se o partido, em algum momento, acorda para isso. Valdo Cruz falou que Lula está escrevendo o último capítulo da sua história. Começando pelo PT, então, você viu as manifestações do Edinho Silva, uma situação muito ruim, porque tem um momento em que o presidente troca a articulação política para melhorar a articulação com outros partidos, e aí você tem um problema interno de articulação no seu próprio partido. Não, tudo muito ruim, Júlia, tudo muito ruim. Assim, minha visão, esse mandato é um mandato para o Lula escrever os últimos, ou provavelmente o último capítulo de sua biografia política, né? Então, imaginava-se que o Lula teria essa visão, né? Então, quando se diz, não está fazendo um governo que tenha simbolicamente mostrado a aliança democrática que foi feita na campanha, é por conta por conta disso. Todo mundo esperava, né, que o Lula, porque isso não é um governo, digamos assim, de qualquer governante que quer a reeleição. Para o Lula, e é o último capítulo de sua biografia política. Por que eu estou falando isso? Porque, diante disso, como é que o presidente está se metendo nas brigas internas das correntes do seu partido? É lógico que ele tem que decidir, é lógico que ele é influente, ele é a figura mais importante do partido, ele não tem que se omitir. Mas participar da reunião para brigar, porque ele sempre teve alguém para fazer isso. O PT sempre foi isso, tá? Isso não é uma novidade. O PT sempre foi essa briga de corrente, inclusive o PT se orgulha disso, diz que é um partido vivo, diferente dos outros partidos por conta disso. Mas o Lula sempre teve alguém para fazer isso, que foi historicamente o Zé Dirceu. Quem entregou o PT ao Lula foi o José Dirceu, construindo ali, todo mundo conhece essa história. O homem do partido sempre foi o José Dirceu. E está certo você criar um anteparo, O presidente, a figura mais importante, fica um pouco equidistante ali, articula no bastidor, mas tem alguém para botar a cara. Policial mau era o José Dirceu, enfim. Pinheiro dá o tiro de misericórdia. O governo pode até tentar distinguir partido do governo Lula, só que ele está trazendo o partido cada vez mais para dentro do governo. Essas mudanças ministeriais agora são isso, né? O que se esperava, o que se discutia lá atrás? Olha, é um governo com dificuldades reais no Congresso. Por quê? Porque o Congresso, a gente sabe, tem muito poder, sim, hoje em dia, e o governo, no momento, não tem as ferramentas para mudar isso. É um governo com dificuldades crescentes junto à opinião pública, que é uma opinião mais à direita hoje em dia, com dificuldades crescentes junto ao mercado financeiro, que bateu um pessimismo fortíssimo no fim do ano passado. Agora melhorou um pouco, mas está longe de ser uma situação de otimismo. Então, um governo com dificuldade de se relacionar em várias frentes. O que se esperava? Talvez uma reforma ministerial, o governo traga mais forças políticas para dentro de si e consiga, portanto, azeitar um pouco esses relacionamentos. O governo fez a aposta, até agora, aposta na direção oposta, né? Ele está tornando o governo Lula ainda mais petista do que era. A crítica lá atrás era: o governo foi eleito com uma ideia de frente ampla que nunca se materializou. O que o governo está dizendo agora é: bom, se aquilo lá atrás você achou que era pouca frente ampla, espero que vai vir agora. Agora, então, é mais PT puro sangue. A Gleisi Hoffmann representa a linha, digamos, mais raiz do petismo, das posições históricas do partido, defendida de maneira intransigente sempre, né? Representou isso à frente do PT. E eu vejo muita gente trazendo: mas talvez agora no novo cargo, no ministério, da relação com o Congresso e com as emendas, talvez agora ela revele um outro lado dela. Todas as vezes no passado em que eu esperei que um novo cargo fosse mudar a natureza da pessoa, revelando um outro lado, eu me decepcionei, eu me frustrei. Eu nunca vi uma pessoa mudar realmente quem ela é e quem ela sempre mostrou ser, porque ela está ocupando um novo cargo. Então eu realmente acho que a Gleisi, agora, na relação com o Congresso e dentro do Palácio do Planalto, vai continuar sendo a mesma exata Gleisi que a gente conhece, seja do PT, seja do governo Dilma lá atrás, com as mesmas exatas características. Uma defesa
intransigente das posições históricas mais à esquerda do PT e uma postura de centralizar muito o governo ainda mais na figura do Lula e ser uma defensora, assim, de bater cabeça mesmo com quem quer que seja em nome do governo. Não é algo que vai facilitar, portanto, a relação com o Congresso. Muito pelo contrário. É algo que tende a dificultar a relação com o Congresso, que a gente sabe está muito mais à direita do governo e tem muitos interesses que não passam pelo governo. O Valdo trouxe um ponto muito relevante, né, Valdo? Realmente, o governo talvez agora não tenha uma ambição de PEC, mas não é por não ter ambição de PEC que o Congresso não possa dar muita dor de cabeça ainda para o governo ao longo desse ano. Último ponto, só naquela relação do ministro da Saúde, é uma opção, a ministra Anísia era uma opção ali técnica, né, do início do governo Lula, dizendo, em oposição ao governo Bolsonaro, que submeteu a saúde aos desígnios do presidente, a gente tem um ministério técnico. Agora, eu acho que mostrou uma servidora de carreira que tem até alguns números para mostrar positivos, tá? Mas acho que mostrou também que a falta de um elemento político no ministério, às vezes, faz muita falta, né? Eu acho que tem alguns números de saúde, de melhora de várias vacinações, poderiam ser melhor mostradas, mas talvez até a dificuldade da ex-ministra Anísia de ter mostrado isso mostre um pouco como às vezes falta esse traquejo político, né? Cadê a marca? Só aparecia o Ministério da Saúde quando acontecia alguma coisa ruim. E aconteceram algumas coisas ruins bem sérias, né? A crise da dengue, as vacinas vencidas, a crise nos hospitais federais, tem uma série de momentos em que surgiu, né? E não soube se posicionar, não soube mostrar o lado mais positivo. Alexandre Padilha vai vir tentar remediando isso. Mas, de novo, bom, o Ministério da Saúde é um ministério que o PT sempre mantém próximo de si, né? É muito difícil ele querer negociar isso. Mas, então, tirou o Alexandre Padilha da relação com o Congresso, foi para a saúde, Gleisi entrou no lugar dela, o governo se torna, portanto, ainda mais petista. E a verdade é que Lula está perdendo não só o Centrão, como também apoio na sua própria base. E isso quer dizer o PT, o PSOL, que são as alas mais radicais da esquerda. Não é à toa que ele convidou Gleisi Hoffmann para ser sua ministra. Está também pensando em integrar no governo Guilherme Boulos. Já pensou? A coisa no PT não tá nada boa. Tá uma confusão só. E eu torço por quem? Eu torço é pela confusão. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!